Se você tem mais de 60 anos e acorda com o intestino preso, inchado ou dolorido, não ignore isso. O que você come antes de dormir pode estar sabotando ou salvando o seu intestino. Pare tudo agora, porque você vai ouvir o que pode mudar completamente o funcionamento do seu intestino. Se você tem mais de 60 anos e acorda com o intestino preso, inchado ou dolorido, não ignore isso. O que você come antes de dormir pode estar sabotando ou salvando o seu intestino. Pare tudo agora, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente o funcionamento do seu intestino depois de 60 anos e quase ninguém está falando sobre isso. Muitos idosos sofrem em silêncio com prisão de ventre, gases, inchaço, desconforto abdominal e noites mal dormidas, achando que isso é normal e da idade. Mas a verdade é que não existe algo simples, natural, acessível, que pode ser consumido antes de dormir e que ajuda o intestino a trabalhar melhor durante a noite enquanto o corpo descansa. Se você ou alguém de sua família tem mais de 60 anos e acorda pesado, inchado, sem vontade de ir ao banheiro ou depende constantemente de laxantes, esse conteúdo é para você e fica até o final, porque o último alimento citado é o mais ignorado e ao mesmo tempo um dos poderosos para o intestino de idosos. Com o passar dos anos, o intestino fica mais lento. Isso acontece por vários motivos: redução da musculatura intestinal, menor ingestão de fibras, menos água, alteração hormonal, uso frequente de medicamentos e também o hábito de comer mal à noite. Muitas pessoas jantam tarde, comem alimentos pesados e vão dormir logo em seguida, o que prejudica completamente o funcionamento do sistema digestivo. Se durante o sono o corpo entra em modo de reparação, é nesse momento que o intestino também se reorganiza. Para isso ele precisa de estímulos corretos e aí que entra a alimentação certa. Antes de dormir, não estamos falando de comer muito nem refeições pesadas, mas sim alimentos estratégicos que ajudam a flora intestinal a trabalhar ao seu favor. O primeiro alimento que muitos idosos deveriam considerar antes de dormir é algo simples e barato, que é a aveia. A aveia contém fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que ajuda a formar um gel no intestino, facilitando o trânsito intestinal quando consumida à noite em pequena quantidade. Com água ou leite vegetal, ela ajuda o intestino a funcionar melhor pela manhã. Além disso, a aveia alimenta as bactérias boas do intestino, fortalecendo a microbiota. Mas atenção, não é qualquer aveia cheia de açúcar e sabor artificial. Estamos falando da aveia em flocos, simples e natural. Uma colher de sopa já é o suficiente, misturada com água, de preferência em morna ou com um pouco de iogurte natural, para quem tolera bem a lactose. Isso já cria um ambiente favorável no intestino durante a noite. Outro alimento poderoso e pouco valorizado é a chia. Essas pequenas sementes são verdadeiras aliadas do intestino do idoso. Quando colocadas em água, elas formam um gel rico em fibras solúveis que ajuda a hidratar as fezes e facilitar a evacuação. Consumir chia à noite pode ajudar a regular o intestino sem causar dependência, como acontece com laxantes. Uma forma simples de usar é colocar uma colher de chá de chia em um copo com água e esperar alguns minutos e beber antes de dormir. Esse hábito simples pode fazer uma diferença enorme ao longo dos dias. E o melhor é que, além de ajudar o intestino, a chia também pode contribuir para a saúde do coração e das articulações. Agora preste muita atenção nesse ponto, porque aqui está um erro muito comum entre idosos. Comem frutas à noite achando que estão ajudando o intestino, mas aí acabam escolhendo as frutas erradas, muito ácidas ou em excesso. Pode causar gases e desconforto, porém existe uma fruta específica que, quando consumida corretamente antes de dormir, pode ajudar o intestino. Estamos falando do mamão. O mamão contém uma enzima chamada papaina, que ajuda na digestão e, quando consumida em pequena quantidade à noite, pode facilitar sim o funcionamento intestinal no dia seguinte. Uma fatia pequena é suficiente e não é necessário exagerar. O segredo está na constância e na simplicidade. Outro alimento que merece destaque é o iogurte natural sem açúcar, especialmente aqueles com culturas vivas. Ele ajuda a repor bactérias benéficas no intestino. O intestino do idoso muitas vezes está empobrecido em microbiota, devido ao uso de antibióticos ao longo da vida, e o consumo regular de iogurte natural à noite pode ajudar a restaurar esse equilíbrio. Mas é importante reforçar, não estamos falando de sobremesas lácteas cheias de açúcar, estamos falando de iogurte simples, natural, sem desejar. Pode adicionar um pouco de aveia ou chia, criando uma combinação perfeita para o intestino trabalhar melhor durante o sono. Agora vamos falar de algo muito
que ignoram, mas que faz toda a diferença: a água. Muitos idosos bebem pouca água ao longo do dia e à noite e acabam evitando líquidos por medo de acordar para ir ao banheiro. Mas o intestino desidratado não funciona corretamente. Beber um copo pequeno de água antes de dormir pode ajudar a manter o intestino super hidratado e facilitar o trânsito intestinal. Além da água, existe uma bebida simples e tradicional que pode ajudar muito o intestino do idoso: o chá de camomila. Além de acalmar, ajuda no sono e ele também tem efeitos suaves sobre o sistema digestivo, ajudando a relaxar o intestino, reduzir gases e consumir uma xícara morna antes de dormir pode ser um hábito simples e eficaz. Evitar comer antes de dormir é um hábito especialmente importante para pessoas idosas, pois o corpo passa por mudanças naturais com o avanço da idade, e essas mudanças afetam diretamente a digestão, o sono e a saúde geral. À medida que envelhecemos, o metabolismo fica mais lento, a digestão se torna menos eficiente e o organismo demora mais tempo para processar os alimentos ingeridos. Quando o idoso se alimenta próximo do horário de dormir, o sistema digestivo continua trabalhando intensamente, duramente à noite, justamente no momento em que o corpo deveria estar em repouso e focado na recuperação física e mental. Isso pode causar vários desconfortos, como sensação de estufamento, gases, azia e refluxo, problemas que tendem a ser mais frequentes e mais intensos. Nessa fase da vida, o refluxo gastroesofágico, por exemplo, é um bastante comum em idosos e pode piorar quando a pessoa se deita. Já a posição horizontal facilita o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, causando queimação, dor no peito, tosse, tontura e até dificuldade para respirar. Comer antes de dormir pode prejudicar significativamente. O sono ruim é um problema sério para os idosos, pois está diretamente relacionado à queda da imunidade, ao aumento do risco de quedas e piora da memória, da atenção e do humor, além de contribuir para o desenvolvimento e agravamento de doenças mais crônicas. Quando o organismo está digerindo alimentos pesados à noite, o sono tende a ficar mais superficial, fragmentado, com mais despertares ao longo da madrugada, fazendo com que a pessoa acorde mais cansada e sem disposição no dia seguinte. Outro ponto aqui importante é o impacto no controle do peso e da glicemia. À noite, o gasto energético é menor e o consumo de alimentos nesse período, especialmente os ricos em açúcar e gordura, favorece o acúmulo de gordura corporal. Para idosos que já convivem com diabetes ou pré-diabetes, comer antes de dormir pode provocar, sim, picos de glicose durante a madrugada, certo? Dificultando aí o controle da doença e aumentando o risco de mais complicações do coração. Também pode ser afetado, pois refeições noturnas pesadas aumentam o esforço do sistema cardiovascular, elevando aí a frequência cardíaca e a pressão arterial em um momento em que o corpo deveria estar relaxado. Além disso, muitos idosos fazem o uso de medicamentos que podem interagir negativamente com a alimentação noturna, aumentando aí o risco de efeitos colaterais, má absorção dos remédios ou desconfortos gastrointestinais. Evitar comer antes de dormir não significa passar fome, mas sim organizar melhor os horários das refeições ao longo do dia e optar por um jantar mais leve, realizando pelo menos aí 2 ou 3 horas antes de deitar. Isso permite que a digestão aconteça de forma mais tranquila e reduz o risco associado à alimentação noturna. Criar esse hábito contribui para noites de sono mais reparadoras, melhora a disposição durante o dia, ajuda no controle de doenças crônicas e promove uma mais qualidade de vida e bem-estar. Na terceira idade, pequenas mudanças de rotina, como ajustar o horário da última refeição, podem sim trazer grandes benefícios para a saúde dos idosos, favorecendo um envelhecimento mais saudável, ativo e mais confortável.